Japa do Reino! Opa! Bom dia! Bom dia aqui do Amor Pleno do Alto. Bem-vinda! Bem-vinda, viu? Eu sou a Rô, a Rosângela, e ela pode chamar de Rô. Tudo bem com você? Da onde você é? Você mora em São Paulo? Escreve aí pra mim. Enquanto eu espero algumas pessoas. Eu não sou de esperar muito não, porque eu faço assim, ó. Eu abro a live, já fiz o que tinha que fazer, orar pra Deus, já meditei, né? E agora eu vou transbordar. Bom, seja bem-vinda, tá? Aqui no meu canal. Eu sou a Rô Cowboy. No Amor Pleno do Alto, a gente sempre procura aqui transbordar aquilo que o coração tá cheio. E eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre Juízes, então eu vou cumprir o que eu falei no último vídeo que eu postei. Foi anteontem. Eu já estudei o livro de Juízes e eu sei que tem... Você está em Barueri? Ah, tá, Barueri. Nossa, quantos anos que eu fui em Barueri. Há muitos, muitos anos mesmo. Eu tenho certeza que se eu voltar aí não vou reconhecer praticamente nada de Barueri. Aí fui até Carapicuíba visitar uma amiga, muitos anos atrás, na minha adolescência. Mas, bem-vinda. Eu tô aqui numa cidade que se chama Kristiansund. Kristiansund, engraçado, ó. Essa cidade, ela tem um nome que veio do nome Cristo. Kristiansund. Foi na época que a Noruega foi descoberta, naquela época que a Noruega foi descoberta, não. Quando essa cidade foi fundada, os cristãos que andavam por aqui, que vieram falar, né, o catolicismo foi o primeiro que veio, tentaram, mas eles que eu posso te dizer, se debandaram pelo lado do protestante, o protestanismo. Então a igreja que impera aqui não é a católica, é a protestante. E eles são muito livres em questão assim de liberdade, de fazer o que realmente é o que fala a palavra. Eles não são, como diz no Brasil, os evangélicos, não são assim. Eles são realmente ajudar uns aos outros. Sabe, tem muita gente que fala, eles são frios, eles não têm religião. Algumas pessoas que eu conheço aqui, amigas do Brasil, inclusive, mas aí eu conversando com uma delas essa semana, eu falei pra ela, eles não são assim, pelo contrário. Tanto que esse quadro que tem ali atrás, ó, que eu até fiz um post dele, vou ver se eu te mostro, tá vendo ali? Quando eu cheguei aqui, esse quadro, tá ali uma imagem, mas eles não são idólatras, porque não são católicos. E tá escrito uma coisa muito linda. Eu já tenho até aí, aí no meu feed sobre o que tá escrito ali, porque uma pessoa aí do Brasil. Eu tô na Noruega, meu amor. Noruega. A cidade chama Kristiansund. E perguntou pra mim, falou, Rô, fala como que fala, Deus abençoe em norueguês. E aí eu peguei, falei pra ela e falei, o que eu tenho aqui dentro da palavra em norueguês que eu possa também fazer uma tradução pra ela. E é esse quadro. Porque quando eu vim pra cá, eu não entendia nada de norueguês, eu só falava inglês. Mas hoje, como eu já estudei um pouco, não sou expert, mas eu me viro, porque eu sou daquela, eu uso o IVP, Índice de Viração Própria. Fui pra escola sim, aprendi, fiquei na escola 2 anos aqui. Eu me comunico, eu falo com as pessoas, né? Inclusive, recentemente passei num curso da teoria, né, que estava muito difícil no começo para mim, porque eram regras novas na teoria para dirigir aqui. Era um livro enorme de 300 e poucas páginas, com as letrinhas pequenininhas, mas eu estudei, pratiquei, consegui, passei, dei o meu show aqui na internet falando a alegria, quem é de Deus, meu Deus, tudo eu posso tudo que eu quiser. Não é assim que a gente tem que pensar? Eu posso tudo que eu quiser? Eu falei, Senhor, o Senhor é comigo. Eu me preparei, fui lá e deu bom. E muitas outras pessoas que são do nosso país, que fizeram aqui, já falaram, eu não consegui de primeira, não consegui de segunda, consegui na terceira. E já moram aqui há muito mais tempo que eu, uns 20, 25 anos contaram pra mim sobre isso. Eu falei, meu Deus, eu não vou esperar 25 anos, eu vou passar, porque eu sou filha de Deus, eu sou filha amada. E ali tá escrito coisas assim maravilhosas, né? Quando ele fala, Jesus fala, Senhor, ele fala pro Pai, começa com Father, Pai, me traz até mim aqueles a quem tu me enviastes, para que o Senhor já me enviou antes da fundação desse mundo, o Senhor já tinha preparado eles para mim. Nossa, é muito lindo. E eu coloquei, tá aí no meu feed, depois você pode ver.
tá bom? Seja bem-vinda, que eu te amo com o amor de Cristo, como Jesus te ama também. Eu já vi que o nome do teu Japa do Reino é muito bom. Está aprendendo com o Pablo? Ah, eu sou 10 em 1. Eu estou... bom, eu já sigo o Pablo desde 2021, final do ano, eu creio, foi no meio do ano, final do ano. E esse ano eu entrei no pior ano, né? Eu estou no pior ano, eu amo fazer... realmente é a atmosfera. Por eu estar longe aí do Brasil e não ter a mesma... os mesmos contatos que a gente podia ter aí, então, quando ele fez isso, a proposta dele, eu falei, eu vou entrar, que é para estar na ambiência, realmente para estar numa ambiência e conectar mais pessoas, e já tem sido surpreendente. Conheci pessoas aqui, tenho na Itália, tenho na Europa, deixa eu ver, na Europa toda não, mas tenho na Itália, 2 lugares da Itália diferentes, tenho na França, tenho na Inglaterra, 2 maravilhosas pessoas que nós fizemos um grupo para podermos a gente não andar sozinha, né? No pior ano, porque é assim que funciona. Então fizemos isso. Mas antes de eu entrar nesse aqui, nós também temos um grupo aí no Brasil, que quando eu entrei, né? Quando eu entrei no pior ano, eu entrei logo no começo. Uns 5 dias, eu comprei no 7º dia que ele começou. Foi no dia 5 ou dia 6, eu adquiri. Aí ele falou para entrar no grupo, eu já comecei a procurar. E achei um grupo aí no Brasil, tem umas senhoras de São Paulo, que eu gosto muito dela, a Andréia, honra a vida dela. Ela tem um comércio com doces aí, maravilhoso. E aí eu falei, eu tô sozinha, mas eu não tô no horário aí de vocês, se der para entrar, tudo bem. Aí ela, tudo bem então, aí, nossa, e já criou uma amizade, um laço, sabe assim? Quando você percebe realmente que é aquilo que a gente aprendeu sobre amar e gostar. Você amar é obrigatoriedade, gostar é por afinidade. Eu gostei da Andréia logo do começo, porque teve uma afinidade muito grande, muito bom. E todas as outras do outro grupo também é assim, porque quando as pessoas estão no mesmo nível, assim, não é no nível que eu digo, no mesma energia, no mesmo desejo, com as mesmas vontades, as coisas fluem. Então eu vou fazer aqui, não vou ler o livro de Juízes inteiro, mas eu peguei, como eu falei, que eu ia fazer alguns pontos para clarificar, porque muitas pessoas às vezes não gostam de ler, não conseguem entender, e eu converso com meu pai, eu sou amante da palavra, eu me coloco muito, muito mesmo na presença de Deus todos os dias da minha vida. E quando eu falo algum dia assim, que eu falo assim, de fazer uma live, é porque eu tive motivos que não foi possível fazer. Ontem eu não consegui fazer, mas mesmo assim eu tô aqui e fazendo. A gente não deixa parar, não. Fala, Senhor, me perdoe, que Ele é pronto a perdoar. E é justamente aí que vai entrar hoje o livro de Juízes. Por que Juízes, né? Na palavra de Deus tem um livro chamado Juízes. Juízes é um livro que foi feito provavelmente por Samuel. Como eu faço aqui minha orientação pela Bíblia da Mulher que Ora, tenho também uma Bíblia da Reino Valéria, você pode acompanhar se você quiser. Então, um resumo que eu peguei, depois eu vou entrar aqui para ler pela leitura daqui. Eu vou ler para vocês um pedaço aqui. O Juízes, ele foi escrito provavelmente por Samuel, como está aqui, mas tem quase tudo a ver que foi o Samuel que escreveu. Foi logo depois que Moisés, né, que Moisés ele morreu, que ele tirou o povo lá do Egito, daquele sofrimento, né, de tudo aquilo que a gente já sabe, foi levantado Josué. Só que Josué também depois veio a falecer. Quando Josué morre, o que acontece? Estava sem governo, o povo estava sem governo. E não tinha ainda rei, essas coisas, não existia isso. Mas tinha que ter alguém para liderar eles. Espera que a minha luz aqui pro YouTube está muito baixa. Tinha que ter uma pessoa para liderar eles. E aí foi levantado. Deus começa a levantar pessoas. Ele começa a levantar pessoas. Aí está o nome Juízes. São pessoas que não existiam os parlamentos como tem hoje em dia, mas foram levantados no total, depois de Josué, 14. Teve 14 juízes. Inclusive, uma foi mulher, que é a Débora. Outra vez, em outra ocasião, eu vou fazer o estudo da Débora, que é vou fazer uma live da Débora, porque ela foi uma mulher surpreendente, ela teve uma grande importância durante o povo israelita.
Então eles não tinham governo, não tinham ninguém, quando Josué também faleceu, né? Eles conquistaram a terra de Canaã com a liderança de Josué. Eu amo a história de Josué. Até eu tenho tenho alguns e-mails que as senhas para entrar tem tudo a ver com alguma coisa do livro de Josué, de tão forte que eu acho o livro de Josué. Porque quando Deus fala para Josué, Josué, por que tá aí parado, quieto? Vai, que eu sou contigo. Moisés se foi, continua, Abra tem que continuar. Aquilo, primeira vez que eu prestei atenção naquilo, eu falei, é muito forte isso. Então, depois que eles partiram ali, ele repartiu, o Josué, ele conquistou Canaã, que foi a terra prometida, e ele dividiu ali, repartiu entre os israelitas. Só que o que aconteceu? O povo, os israelitas, eles se desviaram de Deus. Eles começaram a virar idólatras. E cometeram mais outros pecados além da idolatria. Você já sabe que a idolatria é um pecado. E eles cometeram outros pecadinhos mais além da idolatria. E aí o que acontecia? Toda vez que eles se afastavam de Deus, os inimigos vinham, né? Os inimigos vinham e oprimia todos eles de novo. Lá vai eles sofrerem de novo. E perdiam, né? A opressão. Naquela época que eram guerras, eram brigas. Porque eles eram tribos, né? Todos eles eram tribos que foram formadas. Foi a tribo de Judá, de Benjamim, então, toda aquela que a gente sabe, de Manassés, tem várias, né? Quando eles viam, eles eram oprimidos, perdiam, aí eles se arrependiam e voltavam de novo com fervorosos, buscando a Deus. Mas tudo bem, porque é isso justamente que o livro de Juízes ensina muito pra gente. Que afastou-se de Deus, gente, volta, pede perdão, porque é tudo o que ele quer. Então, quando os juízes, ele foi levantando outros juízes, eles venciam. No total foram 4. Eu vou só narrar o nome deles aqui para vocês. Chegou até Samuel, que foi aquele que foi o último juiz. Foi Samuel, né? Que ele era um profeta, mas ele foi o último dos juízes, que inclusive foi que ungiu o rei Davi. Então teve Otaniel, eu escrevi aqui. Otaniel, Euda, Sangar, Débora, foi a 4ª juíza da época, né? Foi seguindo assim, quando eles pecavam, faziam as besteiras que faziam, porque o livro de Juízes vai ter... Eu não vou ficar lendo tudo para não ficar cansativo, mas eu não ficar cansativo não é para mim, porque eu já li. Mas é para a pessoa, para que a life seja resumida e foque no que realmente importa. É saber se arrepender e confessar o pecado. Esse é o foco de hoje da life. Débora, Gideão, aí teve o Telá, Jair, Jefeté, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel, que foi o último. Então vamos lá. Vou pegar aqui, para que tenha o contexto. Tema da oração. Agradeça a Deus pela maneira graciosa como Ele disciplina você, disciplina eu, e como a procura quando você se desvia. Como que você faz a procura quando se desvia? Louve a Deus pela maneira como Ele te resgata de se afastar, sabe? Ele te resgata do pecado. Então, louva a Deus pela maneira como Ele te resgata do pecado. Porque nós somos pecadores, não tem jeito. Isso é fato. Ajudando a gente a se afastar dos falsos deuses e a voltar humildemente para Ele. Você pode ler isso em Juízes 10, do versículo 15 e 16. Peça a Deus sabedoria e força. Porque quando peca, com certeza... você se sente fraco, porque ali, né, tá o pecado, você começa a querer se culpar e o inimigo começa a te colocar na mente o tempo todo, você pecou, você errou. Então, se alinhar com ele, falar, Senhor, me perdoa, eu pequei, e voltar, porque ele faz isso, né? Que é para você, de novo, voltar a ter forças e as suas escolhas não te levem a situações de continuar nas tentações. A maioria das conversas, as conversas que você tem com Deus termina com longas confissões dos mesmos velhos pecados, sabe? Os mesmos velhos, pecar nas mesmas coisas dos pecados antigos. Será que é isso? Então, uma questão que está aqui quando começa a introdução do livro de Juízes na Bíblia da Mulher que Ora. São súplicas repetitivas, né? Repetidas sempre, para que lhe resgate dos problemas criados por você.
problemas criados por mim, que são pecados sempre os mesmos? Há uma questão, uma pergunta. São perguntas que a gente tem que fazer. É sempre os mesmos? Juízes, né, nos ensina a como quebrar este ciclo de rebelião, de castigo e arrependimento. Sim, porque a gente se rebelia contra Deus, contra o que é certo, a gente peca, aí a gente se arrepende, mas aí volta de novo. Por isso que falou, o mesmo pecado, repetidamente. Então, esse ciclo tem que ser quebrado. Rebelião, castigo, arrependimento. Rebelião, castigo, arrependimento. Tem que quebrar. Essas súplicas têm que acabar. Então, no livro de Juízes mostra isso. Fique prevenido, fica prevenida, porque Juízes é um livro chocante. Esse período sombrio da história de Israel revelou a total ilegalidade que assolava a terra. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia que era reto aos seus olhos. Tá lá no 21, no capítulo 21, no versículo 25. O mais surpreendente, no entanto, não é como os israelitas repetidamente nada deixavam das suas obras nem do seu duro caminho. No 2:19 você vai ver isso. Não é isso o que é mais surpreendente. A revelação mais espantosa que tem em Juízes está em como Deus, presta atenção, em como Deus respondeu indefectivelmente, com misericórdia, com perdão, quando o seu povo, por fim, confessou os pecados e se desviou, saiu fora dos caminhos perversos. Foram várias vezes. Várias. Por que que teve 14 juízes? Então, olha, quantas situações. E não foi 14 juízes em 14 dias. Foram com muitos anos. O primeiro, eles tiveram opressão durante 8 anos de opressão, que foi com Otaniel. Quer dizer, de opressão, de luta dos inimigos, afrontando eles, matando, destruindo. Aí tinha 40 de paz. O segundo, 18 anos, mais opressão. Se eu começar a somar aqui, 18 mais 8 vai ser 26. Com mais 20 na época de Débora, já são 46, tudo de opressão. Vai somando, mais 18 na época de Manassés, da tribo de Manassés, 18 anos, então 66. É muitos anos, são 14, a maioria nessa faixa. Gente, é muitos anos sofrendo, porque repetiam sempre a mesma coisa. Eles se rebelavam, pecavam, pediam arrependimento e Deus perdoava. Olha como o nosso Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Mas esse ciclo tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Porque enquanto eles viviam assim, eles tinham o quê? Sempre ganhos e perdas, ganhos e perdas, ganhos e perdas, ganhos e perdas. Então ganhava, perdia, ganhava, perdia. O que adianta? Nada, né? Nada, não adianta nada isso. Quando a gente chega depois do capítulo 2, pela ira do Senhor se acendeu contra Israel, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, este povo transpassou o meu concerto que eu tinha ordenado a seus pais e não deu ouvido à minha voz. Tão pouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou diante deles. Então, o que aconteceu? Depois de muitos anos de lutas, para eles chegarem aonde eles estavam, na terra prometida lá, que era Canaã, a nação que Israel, né, que eles ganharam, afastou-se do Senhor, que os guiara até ali. Porque até ali, Deus guiava eles. Porque eu lembro quando Josué mandou os espias lá espiar a terra, eles viram, né? Só teve 2 pessoas que falou, não, tem um gigante. Alguns, mas tem muitos gigantes, eles são muito grandes, a gente não vai conseguir entrar. Essa é a história. Mas ele fala, mas teve 2, que é o Caleb e o
que fala para eles assim, Caleb, mas o outro rapaz fala, mas nós possamos, Eia, vamos lá, vamos lutar, a gente consegue sim. E por quê? Porque por eles não terem mantido uma conexão pessoal com Deus. Pessoal. Então, depois de anos de luta, de chegar na Terra Prometida, a nação de Israel se afastou-se do Senhor, que os guiara até ali. Por quê? Porque eles não se manteram numa conexão regularmente ali com Deus, mantendo aquela presença, porque eles começaram a se desviar pela idolatria e outros pecadinhos, né? Como eu já falei anteriormente, que estava lá no capítulo 1. Confiar na fé dos pais não foi suficiente para sustentá-los. E eles se voltaram para outros deuses. E mesmo no princípio, e nesse mesmo princípio se aplica a nós. Para sustentar nosso relacionamento atual com Deus, não podemos confiar na fé de outras pessoas. Por que eu falei? Já tenho algumas lives que estou fazendo, eu falo assim, eu não vou ler o livro para vocês têm que ir ler. Se vocês quiserem a intimidade, porque eu já falei muito de intimidade, eu sempre falo. Intimidade com Deus, o seu momento com Deus. Por causa disso. Porque nós não podemos confiar só na fé de outras pessoas. Você não pode ficar, eu não posso ficar, você que quer ter uma comunhão, para você que for ver depois do gravado, porque eu sei que depois vem você aqui no Instagram ou no YouTube, porque eu vejo depois de alguns dias, ou 2 dias, ou no dia seguinte, como as pessoas viram os vídeos. Se a gente não podemos ficar só esperando, como eu já disse, eu digo sempre, a papinha pronta, né? Não é daquela companhia famosa que vende papinha para beber, mas a papinha de alguém que te dá já pronto, como eu tô dando essa papinha. Não fica só nisso. Você pode sim se alimentar, porque eu tô dividindo um conhecimento que eu obtenho, porque eu me relaciono com Deus, mas eu tô aqui para transbordar como Deus manda, como Jesus fala na palavra dele, e de pregar o evangelho a toda criatura, ganhar minhas almas para o reino de Deus. Essa é a total intenção, desde que eu conheci Jesus, quando eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 58. Então, mas isso não pode ser esquecido. Não podemos confiar só na fé de outras pessoas, você tem que criar sua própria fé. E a fé vem do quê? De ouvir a palavra de Deus, sim, como falando aqui, você vai aprimorando a sua fé. Mas você tem que ter o quê? Porque o povo lá começou a se desviar e começou a pecar, fazer outras coisas, porque eles não mantinham uma conexão pessoal com ele, com Deus. Tem que ser pessoal, tem que ser você, no seu cantinho, no seu minuto, nos seus 5 minutos, nos seus 10 minutos, na sua 1 hora, no seu... Você que decide, você que sabe o quanto e o quão grande ele é para você e importante para a sua vida. Então nós não podemos só ficar sustentados pelo quê? Por outros, confiar na fé dos outros não é suficiente para te sustentar. E eles fizeram isso e eles se voltaram para outros deuses. E esse mesmo princípio se aplica para nós, né? Nós temos que sustentarmos a nós mesmos buscando nele. Atualmente, a palavra é sempre muito viva, né? É muito forte isso, não, Japa? Confiar na fé de outras pessoas ou mesmo em nossas experiências com ele. Até eu aqui, eu tive experiências maravilhosas com Deus, várias. Mas aí também volta aquilo, tem que ter novidade. Se eu ficar só lembrando do que já aconteceu no passado, porque quando você, no primeiro momento que você começa a buscar em Deus, ele vai te dando tantas experiências que é para mostrar para ele quem é ele. Olha aqui, esse sou eu. Oi, Tita, bem-vinda, meu amor. Bem-vinda na live. Esse sou eu. Só que eu não posso ficar fiada só naquilo que ele me fez, que ele me mostrou no passado. Sempre eu tô buscando novidades de vida com ele. Sempre. E como o Rô faz isso? Bom, primeiro que a intimidade começa por aí. Segundo, com situações que você quer ter respostas, que você tá querendo buscar com a força do braço. Deixa eu marcar aqui para não perder o ponto que eu tô. Com a força do braço e não vai alcançar. Não é com a força do teu braço que você vai alcançar. Primeiro, ora. Depois, faz. Executa. Porque orar e ficar sentado não adianta. Por isso que é oração. Orar e agir.
Mas se você querer agir primeiro, depois orar, depois que você já agiu errado, você já fez alguma coisa errada, porque você não buscou a direção dele. Então tem todo um contexto simples, fácil de entender, é só ficar conectado a ele, que ele vai ensinando isso em cada livro, em cada passo dentro da palavra. Então devemos manter um relacionamento ativo com ele. Um relacionamento dinâmico, ativo com o Senhor, mediante uma vida de oração e de leitura bíblica, a fim de conhecê-lo intimamente. Oração é muito mais do que pedir ou receber conselhos. É a nossa via, né? É a via. Via é o quê? É um caminho. É a nossa via de conhecer o Deus do universo e ser conhecida por ele. Embora o Senhor já nos conheça, ele sabe quem é tu, quem é a Tita, quem é a Rô, ele sabe quem nós somos. Embora o Senhor já te conheça, tá aqui, deixa eu que eu perdi aqui. Embora ele já nos conheça completamente, não temos meio de experimentar essa nova realidade senão pela comunicação pessoal com ele. É você comunicando com ele, você falando com ele, você dizendo para ele o que você tá sentindo, o que você tá precisando, ou o que você tá querendo dizer para ele do amor que você tem por ele, com a sua própria boca, com a sua voz, ou com o seu gemido inexprimível. Se não quer falar, não fala, mas se você gemido inexprimível, o que é? É quando você está sofrendo, quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver sentindo alguma dor, quietinha, calada, só mentalizando, porque ele conhece, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele conhece, ele sabe, ali ele vai estar falando contigo e você vai estar falando com ele. Porque a comunicação tem que ser sua. Não adianta você só falar: nossa, fulano, eu queria que você me ajudasse. Oração de outra pessoa, claro, temos que estar unidos em oração. Mas ele quer que você se comunique pessoalmente com ele. Deus a criou e a deseja para fazer parte da sua vida. Ele não deseja que você caia em tentações o tempo todo. Caia em tentações e perigos, como aconteceu com esses israelitas aqui na época que Josué já tinha falecido e foi levantados vários juízes durante várias épocas. Era isso que eu estava falando, Tita. Para você entender, você vai ter que ouvir o comecinho, que eu estou lendo o livro de Juízes. Estou fazendo uma reflexão sobre o livro de Juízes. Então, como aconteceu com os israelitas naquela época, Moisés tinha falecido, levantou-se Josué. Josué levou eles até a terra de Canaã, conquistaram a terra de Canaã. Depois eles perderam Josué, começaram a levantar pessoas. Deus começou a levantar pessoas, que foi dado então o nome Juízes. Teve um por um, várias tribos que foram divididas, que foi dividido em várias tribos, né? Que são bem conhecidas. No total tiveram 14 juízes. E cada um deles ali foram se deixando se levar por tentações e perigos. Mas eles se arrependiam e faziam. Só que era um círculo vicioso. Círculo vicioso de cometer pecados. Ficaram idólatras, pecavam, além de ser idólatras, pecavam com outras coisas, se arrependiam e voltavam. Deus levantava outra pessoa, eles venciam outra guerra, conseguiam avançar mais uma vez, conseguiam ficar bem, ficar em paz, ter sossego, ter tranquilidade, porque acontecia as guerras, os inimigos vinham, atacavam eles e eles ficavam ali atribulados, mas logo em seguida Deus dava o quê? Dava vitória para eles. Aí começavam de novo, pecadinhos de novo, continuavam com outras idolatrias, se não eram as mesmas, voltavam com as mesmas coisas. Pronto, aquele ali já não estava mais no poder. Deus tirava aquele juiz ali porque estava falhando. Punha outra, levantava outra pessoa. E assim foi até chegar em Samuel. E ele deseja que você não caia em tentações e perigos como aconteceu com os israelitas. Não deixe de manter uma vida de oração permanente e tome cuidado para não se apoiar em experiências passadas. Passadas com ele mesmo, com Deus. Isso pode te levar a um território perigoso. Por quê? Do comodismo.
do que ele já fez, já tá ali, tá feito, e ele vai estar sempre. Não. Se ele fez lá, porque você estava presente, íntima, com contato pessoal com ele, então ali ele estava fazendo presente. O Espírito Santo está com você, o Espírito Santo se está com você, ele se move, ele está com você. Se você deixa de estar com ele, ele continua se movendo, ele não vai estar com você. É isso. Goste ou não goste, é bem assim. Quando chega no 3, no capítulo 3-4, a outra reflexão é: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor se levantou aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel, um libertador ele levantou e os libertou. Foi Otaniel, que foi o primeiro, né? Filho de Kenaz, irmão de Caleb. Caleb foi aquele que entrou lá em Canaã, foi visitar a terra, foi escondidinho, lembra que era um dos espias? E que os outros falaram, mas tem uns gigantes, nós vamos conseguir. Mas eles foram e venceram. Caleb, o mais novo do que eles. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou um libertador. Eude, filho de Gerá, Benjamita, né, que era um benjamita da tribo de Benjamim, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente, né, aos reis dos Moabitas. Isso você pode ler, Juízes 3, é um livro, não é tão grande, mas você pode estar lendo ali. Então eu vou fazer a reflexão aqui, para a gente refletir sobre o que acontece nessa fase. O comportamento pecaminoso dos israelitas os levou a se tornarem servos de nações. Eles acabavam ficando servos de outras nações, de outros deuses estrangeiros. Entretanto, sempre que clamavam ao Senhor, como eu já disse, eles eram resgatados, né? Eles eram resgatados. Todos nós precisamos de libertação. A gente tem que se libertar o quê? Desse círculo vicioso, que é o contexto do que eu estou falando na live. Desse pecado de fazer, pedir perdão e voltar. Então todos precisamos de libertação no momento ou no outro. Por mais espirituais que sejamos, ainda somos feitos de carne, porque nós somos carne, a gente erra. E bloqueios sempre vêm, porque a gente vai fazendo coisas e aí vem o bloqueio. Então precisa se libertar desse bloqueio. Bloqueio que te impede de continuar. Preciso de oração, estou um pouco enferma? Amém, minha amada? Nós faremos isso depois. Eu farei por ti, pode deixar. Tava sumida, trabalhando muito. Tô lendo agora o que você escreveu, viu, amor? Pode deixar. Vamos batalhar aí. E hoje eu tava lendo o Jó também, muito forte. Já sabe, né? Depois eu falo contigo, tá? Todos precisamos de libertação no momento ou no outro. Por mais espirituais que sejamos, ainda somos feitas de carne. Não importa quão boas nós somos, não importa quão boa nós somos. Nós podemos nos considerar que somos boas, mas não importa isso. Não importa. Eu sei que eu sou boa perante a Deus, eu procuro fazer o que Deus ele quer, sim, mas nós somos pecadoras. Temos um inimigo que tenta erguer fortalezas do mal em nossa vida. Jesus nos ensinou a orar. Livra-nos do mal. Ele ensina isso pra gente. Livra-nos de todo mal. Em Mateus 6 tem lá. Livra-nos de todo mal. Ele não nos instruiria dessa forma se nós não precisássemos ser libertadas. Jesus não teria ensinado isso se não precisasse. Apesar disso, não oramos sempre dessa maneira. Muitas vezes vivemos como se não compreendêssemos que Jesus pagou um preço enorme para que pudéssemos ser livres. Ele pagou um preço tremendo. Deus quer nos livrar de tudo isso. De tudo que nos prende e nos separa. Sabe o que é? Prender e separar. Prende você naquilo, porque o inimigo dele, né? Ele quer levantar o quê? Fortalezas do mal contra a sua vida, contra a sua pessoa, contra a tua família, contra os seus negócios, contra os seus objetivos, contra os seus sonhos, contra os seus filhos, contra o seu cônjuge, contra tudo. Ele quer levantar fortalezas, o inimigo quer fazer isso. Por isso que eu tenho que falar, liberta-nos de todo o mal. Por isso que temos que ter
contato, conexão com Ele, para que a palavra sempre esteja viva e se faça verdade. E se você não crer na palavra, você vai estar pecando, porque o primeiro pecado é não crer na palavra. Se você não crer, você já estará pecando. Então creia, as promessas dele foi dada e são cumpridas. Para isso, tem que crer. Deus quer nos livrar de tudo que nos prende e nos separa dele. Ele quer continuar nos libertando a cada dia. Você se sente escravizada? Faça a pergunta. Você se sente escravizada? Por finanças, por doenças, por vícios, relacionamentos pouco sadios, imoralidades ou ressentimentos? Olha só. Por escravizada por finanças, por doenças, por vícios, relacionamentos pouco sadios, né? Aqueles relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, imoralidades, coisas que você sabe que não tá muito certo fazer e continua fazendo, como olhar a grama do vizinho, fazer coisas, né? Ou ressentimentos, ressentida com algo que já aconteceu com você, uma pessoa fez alguma coisa. Tem que se perguntar, porque você está escravizada com isso, você fica escravizado com esse ressentimento, escravizado com essa imoralidade, de ficar olhando a grama do vizinho. Dá para entender olhar a grama do vizinho? Ou por estar tendo um relacionamento que não é sadio. O que é um relacionamento que não é sadio? Com pessoas que não tá na mesma unidade que você, que não tem o mesmo desejo que você, tá? Que procura aos pouquinhos te colocar coisas que não são boas, não são sadias, boas perante o quê? Perante os princípios de Deus na sua vida. São relacionamentos pouco sadios. Os vícios, qualquer vício, tudo que é vício, que é em excesso, que não tem controle, é vício. É vício. Então, o que é o vício? Não pense que vício é só o que injeta heroína ou usa uma cocaína ou que... Todos os vícios que você não tem o controle, que você não domina, é o vício. Vício de televisão, vício de pornografia, vício de... Como mais? De adulterar, por exemplo. Aí você pede perdão, escondidinho, ninguém sabe. Mas é um vício. Não cuidar das suas finanças é um vício. É assim mesmo. Você está escravizado por isso. Outro vício, quer ver? Um vício direcionado à finança é um vício de ideia, de ideia que foram colocadas, enraizadas. Melhor pouco com Deus do que muito com o diabo. É um vício de pensamento. Arranca esse vício da sua cabeça. Arranca. Pouco é pouco, com qualquer um. Tá? É só para dar uma clarificada. Você se esforça para ficar perto de Deus ou para crer que Ele ouve suas orações? Só para crer que Ele ouve suas orações? Não pode só querer que Ele ouve sua oração, porque oração geralmente você só está pedindo. Não, você tem que querer gostar de estar perto dele. Você se esforça para ficar perto de Deus ou para crer que Ele ouve suas orações e vai respondê-las? Teme não vencer nas áreas de conflito e fica então mais desanimada do que alegre? Deus quer libertá-la. Ele quer te libertar. Ele quer libertá-lo. Ele quer que se lembre que Ele é o libertador. Aí você lê lá em Salmos, né? A gente pode ler em Salmos. Invoca-me no dia da sua angústia. Quando eu fiz o livro de Salmos, eu fiz todo o livro de Salmos e poesia e prosa, tá lá no meu canal no YouTube. Nossa, o livro de Salmos, eu chorava na leitura, ele vai entrando, eu senti, olha, foi assim, espetacular fazer aquele estudo, eu lendo Salmos inteirinho, do primeiro ao último. Foi muito forte. Então ele fala lá, o Davi, né? Invoca-me no dia de tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, lá no 50, Salmo 50, 15. Você invoca ele? Você invoca? Eu me lembro de ter feito isso, essa oração, que eu lembrava desse salmo. Eu estava num dia de uma angústia, eu invoquei, sabe?
E a resposta veio, e ele libertou, me liberou, sabe? Daquela angústia que estava muito grande. Funciona, gente. Funciona. Se você quer bancar o Tomé nessas situações você pode se tornar um Tomé. Porque Tomé era aquele que queria ver para crer, né? Faça! Se você não fizer, não testar, como você saberá? Para ter a conexão, o contato com ele. Você encontra libertação ao orar. A orar por isso. Você também vai ver essa orientação em Salmo 72, no versículo 12. Ao pedir a outro cristão que ore com você, como a minha amada, minha amiga pediu aí, eu vou orar por ela, pela oração. Eu sei que ela é uma mulher crente em Deus, que ela está se sentindo um pouco enferma. Sim, está certíssima, ela está agindo certinho. Ao pedir a outro cristão que ore com você. Ao ler a verdade da palavra de Deus com grande entendimento e clareza. Salmo 34, 17. Lá em Jó 8, 32, você também vê isso. E ao passar tempo na presença do Senhor, o meio mais eficaz e poderoso de passar tempo na presença do Senhor é pelo louvor e pela adoração. Toda vez que adorar a Deus, o poder do mal será interrompido, pois o Senhor habita em seus louvores, o que significa que você está na sua presença. Te adorarei por toda a vida, ti, Senhor. Te adorarei somente a ti, Senhor. Sabe, com alegria vem uma oração. Se você não sabe uma canção, fala, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é meu Deus, é o meu Pai, é meu amado, é meu amor. Eu tenho tanto amor por ti, tu me renova, tu é meu Senhor, tu é minha paz, é minha vida. Isso é louvor, gente. Não precisa ser uma canção de algum famoso, de uma famosa. É você abrir seu coração, falar palavras de amor para ele, palavras que vir na sua mente, vai vindo, você vai estar louvando. Ou se você quiser colocar um louvor no seu CD, no seu tablet, no seu computador, no seu YouTube, não importa o lugar, o local, põe, ouve e deixa aquela canção influenciar o ambiente, ali você começa a falar com ele, Senhor, fala o que você quiser, louva, pois o Senhor habita em seus louvores, o que significa que você está em sua presença. Lembre-se de que a libertação é um processo contínuo. Deus quer que você seja íntegro, e acompanhará esse processo até o final. Ele vai te acompanhar até o final. Aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar a sua obra. Lembrou que eu falei que as promessas dele, ele se cumpre? Ele cumpre, ela se cumpre. Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Ele vai aperfeiçoar. Se ele começou uma obra na sua vida, ele vai te aperfeiçoar essa boa obra. Louve a Deus. Tenha intimidade com ele. Tenha o contato pessoal. Esteja com ele. Eu estou em Juízes, gente. Eu não fugi de Juízes, não. Essa é a reflexão do livro de Juízes, do capítulo 3. Porque o povo, naquela escravidão, continuava. Foram libertos lá do Egito. Conquistaram uma terra que Deus mostrou para eles. Deus mostrou a terra para eles. Eles chegaram na terra. Levou 40 anos para chegar lá, né? Porque eles ficaram no deserto. Conseguiram. Moisés morreu. Josué tomou lugar de Moisés. Josué morreu. Foram levantados juízes, né? Aí as tribos foram divididas, que Josué tinha dividido eles em tribos ali. Ficaram naquela terra. Predominava um tempo, caíam no outro tempo. Predominava um tempo, caíam no outro tempo. Predominava um tempo, caíam no outro tempo. Por quê? Porque não ficaram ali, páreo a páreo, o tempo todo na presença de Deus, louvando e o adorando e servindo apenas a Ele. O que eles fizeram? Começaram a virar idólatras e pecando, os pecados médios, os pecados grandes, não importa o que era pecado, o que era contra as obras de Deus, não, contra
os princípios de Deus. Essa é a palavra, contra os princípios de Deus. Que a obra de Deus não tem pecado, ela é perfeita e é agradável. Então, tudo isso eles foram fazendo. Aí eles se arrependiam, Deus perdoava. Se arrependiam e Deus perdoava. Esse é o contexto do livro de Juízes. Por isso que foi levantando vários juízes. Não existia governo, mas eles tinham pessoas que estavam no nome de juízes, foi colocado o nome de juízes no livro, que estavam à frente para liderar cada tribo daquela, cada povo daqueles. Eles estavam lá, eles sofriam, eram oprimidos pelos inimigos, se arrependiam, era levantado outro, porque deixou, né? Porque aquele líder estava deixando, então, o quê? Eles caírem na carnalidade deles, deixando o quê? Que essa fortaleza, que nós temos um inimigo, como eu li aqui, nós temos um inimigo, na nossa reflexão, que eu estava lendo, nós temos um inimigo que ele tenta sempre erguer fortalezas do mal em nossa vida. Que fortaleza é essa? É entre nós e o Pai. Ele levanta essas fortalezas justamente para que você, nós caiamos. Para que a gente venha cair. Daí, ele levantou a fortaleza, cai. Como que eu faço então para não deixar a fortaleza? Esteja sempre na presença do Pai. Como que eu faço isso, Rô? Eu tenho que estar na igreja todo dia, toda hora, o dia inteiro? Não! Você tem que andar em espírito. Andar em espírito. O que é andar em espírito? Andar em espírito é você ser como ele te falou, aperfeiçoada na boa obra. Qual é a boa obra de Deus? Amar ao próximo como a ti mesmo. Creia no Senhor Deus e será salvo tu e tua casa. Só existe um. Só existe um Deus. Não há outro Deus além de mim. Se você lembrar dessas 3 coisinhas que são tão grandes, você andará em espírito. Só existe um Deus. Não amará outro Deus, não adorará outro Deus além de mim. Ame a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Então se ame para amar o próximo. Sabe? Então você ama você, você só tem a Deus, ama você e ama Deus. São essas 3 coisas. Você vai andar em espírito. Porque sempre que você vai fazer alguma coisa, você está lembrando, é só Ele, eu não posso começar a me desviar no meio do caminho. E você vai estar sempre em espírito. Sempre. Porque você lembra que Ele te ama muito, Ele te amou, Ele entregou o Filho dele. E não deixa, com isso você não deixa com que o inimigo comece a levantar essas fortalezas na frente. Ele sempre vai vir levantando, Ele está aqui, Ele rege o mundo. E lembra da oração que Jesus, o Filho, deixou. Livra-me, Senhor, de todo mal. Livra-me de todo mal. Mateus 6,13. Livra-me de todo mal. Livra-me, livra-nos de todo o mal. Eu acho que por hoje tá bom. Por hoje está muito bom. São reflexões de por que Deus teve que mudar tanta gente. E ainda continua, né? Ele precisou de muita gente. Ele continua precisando de você, de todos vocês. Vamos estar prontos para servir a Deus, para fazer o que Ele quer, o que Ele pediu pra gente e deixou, né? Ele derramou, Ele deixou o Filho dele se derramar em sangue por nós, para consertar tudo isso, né? Olha só, é história, gente. Isso é a história que ocorreu, aconteceu. É verídico, não é conto de fadas. Não é conto de fadas. E depois eu vou seguir essa semana falando um pouco mais ainda de Juízes, porque tem uma pessoa que eu falei, vou falar de Débora. Débora, ela teve uma grande importância. Uma única mulher foi levantada nesse contexto, no livro de Juízes, foi a única mulher. Ela teve uma grande importância e junto com ela teve uma outra pessoa, uma outra mulher. Mas é que Débora ali, ela era uma profeta, podemos dizer assim. Ela era uma profeta. E Deus usou uma mulher também para ajudar o povo a se erguer. Então não importa se é um homem ou uma mulher. O que importa é que temos que lembrar de estar sempre na presença de Deus. Que os grandes momentos de vitória
você vai ganhar, você vai vencer os momentos que você enfrenta de luta quando você tem o Senhor, Deus, na frente de tudo isso. Por isso que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou os filhos de Israel, um libertador. Então, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E Ele vai te libertar. Porque a gente precisa de libertação o tempo todo. Compartilha a live, manda essa live para outras pessoas que você gostaria que ouvissem isso, porque eu creio, Senhor, que diminua eu, sempre, toda vez que eu entro em live, que diminua eu, para que tu cresças, é sempre a oração que eu faço, que diminua eu para que tu cresças, que os meus achismos, a minha forma de ser, de agir, quanto a olhar para o Senhor, a ver a sua presença, a ver como que o Senhor age, que não seja a minha, mas seja a tua, que através da minha voz, da minha boca, da direção que eu dou, mas eu peço ao Senhor que seja o Senhor a tomar conta sempre. Então as pessoas que forem ouvir depois do gravado, as que forem tocadas, que elas prestem atenção no que o Senhor quis dizer. Às vezes é uma palavra só, não é nem a live toda ou o vídeo todo. Aquilo que foi importante para elas, que elas tomem posse, porque é com o Senhor que elas vão vencer todas as fortalezas que são levantadas pelo inimigo. E que elas lembrem da oração: livra-nos do mal. Amém? Tchau. A gente se vê. E já estou orando por você a partir de agora, quando eu fechar essa live. Tita Basto. Vamos fechar seus olhos? Não vou fechar a live. Eu vou orar com você agora. Tu tá aí? Não? Já saiu? Então tá. Sem problemas. Eu tenho você, né? É um dos meus contatos. E nós oraremos, amada. Deus é contigo. Em nome de Jesus. Da mesma forma que eu sei que as fortalezas do inimigo, nós sabemos que elas são levantadas. A que foi levantada na vida dessa pessoa, da irmã Tita. Que agora, Senhor, o Senhor coloque lá, que o Senhor leve lá até ela, meu Pai, esse refrigério, não só na alma, mas no corpo, na enfermidade que está sendo agora, que está tendo agora lá no corpo dela. Da mesma forma que Jó foi levantada aquela enfermidade, a gente sabe por quê, porque o Senhor permitiu para que ali fosse provado que ele era aquele que tinha um contato pessoal, íntimo com o Senhor. E ali, o inimigo, ele quis afrontar, né? O Senhor deixou, permitiu. Se aconteceu algo do tipo com a nossa amada, então agora também. Ela estava aqui, ela ouviu, ela sabe, ela te busca. Que essa enfermidade seja agora arrancada. O livramento que o Senhor promete, que seja se cumprido na vida dela. Porque, em nome do Senhor Jesus, que ela seja liberta agora, para a honra e glória do seu santo nome. É o que eu te peço. Amém? E já te dou graças a Deus por isso. Amém, Tita? Já é. Oi, Edna. Bom dia para você, minha amada. Estava fazendo uma oração para uma pessoa. Bem-vinda, viu? A live. Mas eu acabei e vou encerrar agora, antes que o Instagram derrube a minha live, porque já está indo para 55 minutos, senão ele derruba. Bem-vinda. Estou em Juízes, né? Fiz uma reflexão dos Juízes desde o 1 até, cheguei já quase no 4 aqui, para continuar o que eu tinha dito na minha última live, que eu comecei lá por causa de Salomão, de acordo com o nosso grupo, né? Que nós falamos do coração infelizmente o Sansão deixou, né, o coração dele ser invadido. E quando deixa o coração ser invadido, porque ele não tomou conta do coração e acabou caindo. E aí o coração foi falado lá, e aí eu batei o contexto do porquê, e a história de Sansão está no livro de Juízes. Então eu estou fazendo a reflexão desde o primeiro capítulo e cheguei agora aqui, não no meio, mas estamos avançando. É só para contextualizar. Se você quiser, veja a live depois, tá? Eu amo a sua vida, um grande beijo. Fiquei tão feliz que você também foi lá eu te escrevi para você, né?
lá na... Ai, lá no encontro que teve em São Paulo, no estádio. A minha filha também foi, eu comentei contigo, fiquei feliz. Ela falou, nossa mãe, que energia lá. E sabe quem é minha filha? Ela falou que foi aquela que gritou, ela gritou bem alto e o Thiago falou, quem é que quer ser milionário aqui? Ela levantou, só levantou ela e gritou. Ela disse pra mim, mãe, você não viu? Eu falei, não, porque a live pra nós só entrou pra quem tava vendo de casa depois das 8 horas da noite. E lá começou desde as 5 da tarde. Ela foi, aquela falou, qual é o teu nome? Daí ela falou Narjara e eles falavam, né, os nomes dela meio errado. Ela falou, mas ali eu estava. Foi muito bom eu saber disso. Falei, tá bom então, que legal, né? Eu falei, é aquilo que eu falo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim seja. Então a gente se vê, tá? Aí você ouve aí, porque eu lembro, eu falei pra ela, então, tinha uma grande amiga que tava lá, eu comentei que você estava na live também, que a grande amiga era você, Edna, tá? E a minha filha foi a maluca, não. Tá certa? Quando fez a pergunta, tem que falar, tomar posse. Eu vou ser a próxima, né? Que ela falou, eu vou ser. Aí o Thiago Rocha perguntava, qual é o teu nome? E ela falou, ficava no meio sem entender, mas ela falou, no fim falaram, o pessoal gritou em coro, Narjara! Eu, uau! Falei, meu Deus, foi ouvido nos céus. Eu fiquei muito feliz quando ela me falou isso, tá? Um grande beijo, meu amor. A gente se vê antes que o Instagram me derruba. Tchau, obrigada a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Compartilha! Você que tá aí no YouTube, se inscreva no canal Amor Prêmio do Alto. E já agradeço porque está dando certo. Muitas pessoas está fluindo, está crescendo, estão vendo os vídeos. A luz está ruim, preciso arrumar meu estúdio, arrumar outra ringue bem maior assim, ou mudar minha posição aqui. Mas eu fico feliz, vocês aí no canal do Amor Prêmio do Alto, que estão sempre aí pelo YouTube, vendo as lives, compartilhando, está chegando em muita gente. Não é pra mim, não é por mim. Sabe por quê? Eu não sou ninguém, eu só sou um ser humano como vocês. A diferença talvez seja entre alguns que eu gosto de falar do meu pai e tenho prazer em contribuir com ele. É pouco o que eu faço, eu quero fazer muito mais. Muito, 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 muito mais. Muito, muito mais. E estou me preparando para fazer muito, muito mais e levar a mensagem. Então, se sintam amados por mim. Eu amo todos vocês que comparecem, que veem a live depois. Tchau, gente. Um grande beijo.